Olá a todos, bem-vindos a mais uma Curtas de Nutrição. Hoje vamos falar de nutrição e saúde mental. Porquê este tema? O nosso país é um dos países da Europa que é mais afetado por problemas do foro de saúde mental. Cerca de 22,9% da população apresentou o diagnóstico de uma perturbação psiquiátrica. Isto tem um impacto importante no produto interno bruto de cerca de 3,5%. O cérebro utiliza 25% da energia no nosso corpo. Existem mais neurónios no cérebro que estrelas na nossa galáxia. E para utilizar essa energia, o cérebro não precisa de apenas de macronutrientes, precisa de micronutrientes. Dados paleontológicos sugerem que existe uma relação direta entre o acesso à comida e o tamanho do cérebro. Mesmo pequenas diferenças na dieta podem ter grandes efeitos no desenvolvimento do seu sucesso reprodutivo. Pensa-se que o consumo diário de DHA foi indispensável para a civilização dos homínidos. Onde é que está este DHA? Está nas sementes gordas, a chia, a linhaça, nas frutas oleaginosas, nozes, amêndoas, avelãs e também no peixe. Durante milhares de anos, a dieta, conjuntamente com os outros aspectos do dia-a-dia, como o exercício, e que era necessário tanto para a caça como as grandes migrações à procura de alimento e melhores condições de habitação, tiveram um papel crucial no desenvolvimento da capacidade cognitiva e da evolução do cérebro. Por exemplo, neste gráfico vê-se que nos países onde existe um maior consumo de peixe, existe uma menor prevalência de depressão, por exemplo, no Japão. Então, desde 2000, já há bastante tempo, desde o século passado, em 1929 fazem-se os primeiros artigos e relatos sobre o impacto de deficiências nutricionais, nomeadamente de vitaminas, na prevalência de depressão. Isto surgiu principalmente nos primeiros dados com o alcoolismo, em que se verificava, pela deficiência de vitamina B, havia alterações a nível mental. Depois, com a guerra, começaram a surgir os primeiros relatos sobre o impacto da desnutrição na parte psicológica. Por exemplo, refere-se aqui que a fome leva à apatia, leva a um desaparecimento do humor, aumento da irritabilidade e a um aumento da apatia e introversão. Este livro, publicado na altura da Segunda Grande Guerra, refere que deficiências na dieta podem se manifestar com efeitos físicos, como a apatia, as pessoas acham que é melhor morrer do que viver, por exemplo, um aumento da irritação com a deficiência de cálcio, e a anemia nutricional leva a uma diminuição do espírito. Aqui relata que nos bairros mais pobres, tanto a má cozinha como o mau aporte nutricional levava a não só a doença física, mas também mental. E que algumas semanas de uma dieta abundante em leite, ovos, fruta e vegetais faz uma grande diferença na saúde e prognóstico dessas mulheres. Primeiras experiências em nível laboratorial com o impacto da fome na saúde psicológica surgiram em 1945, com Kiss, e fizeram no Minnesota. O que é que eles experimentaram? Eles fizeram 3 menus, só com pequeno almoço e jantar, com uma dieta monótona e que variava de 1680 a 1122 calorias, com uma média de 1867 calorias. Isto tinha uma diferença de cerca de 25% das necessidades calóricas do grupo que era sujeito à experiência. Então, era fornecido cerca de 2/3 das calorias necessárias, 3 menus de rotação, e o período de semifome durou 6 meses. Os participantes perderam 25% do peso corporal. O que é que eles verificaram a nível emocional? Diminuição no sentido de humor, depressão, irritabilidade, aumento gradual até mesmo ficar fora do controle com episódios agressivos, falta de vontade para utilizar os talentos intelectuais, frustração, apatia, instabilidade emocional, falta de autodisciplina, autocontrole e indecisão, aumentos de tiques como roer as unhas e aumento de sarcasmo. E como podem ver aqui, a deficiência calórica não era assim tão grande e existem muitas dietas por aí
em que promovem deficiências calóricas maiores do que estas, às vezes 50% em relação à ingestão normal. Vemos dietas frequentemente com 1200 a 1300 calorias e isso vai trazer impacto a nível da saúde mental. E é preciso estar ciente e consciente disso, que passa muitas vezes ao lado, tanto dos doentes que estão a fazer, em que são entregues estes planos alimentares, como dos profissionais que os prescrevem. As alterações emocionais foram tão graves como causar histeria e psiconeurose, ao ponto da automutilação, alterações também do intelecto, como diminuição da capacidade de raciocínio e rapidez de pensamento, dificuldade em criar e desenvolver pensamentos e diminuição da capacidade de concentração. O período de recuperação demorou 1 ano e isto foi em adultos. Imaginem em crianças em que o cérebro ainda está em desenvolvimento ou até mesmo adolescentes. É preciso também ter ciente que, para funcionar, as nossas células não precisam só de macronutrientes, não precisam só de açúcar, de gordura e de aminoácidos, precisam também das vitaminas e dos minerais. Porque sem vitaminas nem minerais não se vão dar os passos do ciclo de Krebs que vai fornecer a nossa energia, que é o ATP. O ATP é uma molécula da adenosina trifosfato e tem 3 moléculas de fósforo. O P é fósforo. Estejam cientes disto. Por exemplo, aqui sem B3 em magnésio, a transformação de isocitrato em alfa-cetoclutarato é comprometida. A mesma coisa aqui com a falta de B1, B2, magnésio, B3 e B5. A transformação de alfa-cetoclutarato em sulfosinil coenzima A vai estar também comprometida. A nível do usamento do sistema nervoso, os nutrientes podem ter implicações a nível da expressão genética, a nível do usamento estrutural do cérebro. O neurónio do recém-nascido é um neurónio simples e o grau de diferenciação vai estar relacionado com o aporte nutricional e com a estimulação ambiental. Os nutrientes e fatores de crescimento regulam o desenvolvimento cerebral no período fetal e pós-natal precoce. O cérebro imaturo é mais vulnerável às deficiências nutricionais e também é mais plástico. Para uma determinada região cerebral, agressões nutricionais precoces têm prejuízos na proliferação celular. Agressões mais tardias levam a prejuízos na diferenciação celular, tamanho e complexidade dos neurónios, a sinaptogênese e a arborização dendrítica. As agressões nutricionais podem provocar alterações neuroquímicas, alterações na síntese de neurotransmissores e seus receptores, e isto vai ter impacto depois a nível de manifestação emocional e do próprio intelecto, alterações do mecanismo da recaptação e depois alterações também neurofisiológicas, anormalidades na propagação dos impulsos. As alterações provocadas podem ser definitivas e permanecer mesmo após a correção dos déficits nutricionais. Temos evidências que déficits nutricionais em períodos críticos podem ser responsáveis por prejuízos na anatomia, fisiologia e habilidades cognitivas que dependem da integridade anatomo-funcional do sistema nervoso central. Alguns destes prejuízos podem persistir, ainda que atenuados, mesmo após a correção dos déficits nutricionais. E não podemos deixar de levar em conta que fatores de proteção, tais como a resiliência e estimulação ambiental parental, podem não ser suficientes para corrigir estes déficits. Os nutrientes e outros elementos podem interferir com o desenvolvimento normal do cérebro do sistema nervoso central de um feto, criança em desenvolvimento ou num adulto. Por exemplo, os ácidos gordos são essenciais para a formação de bainha de mielina, que também precisa da vitamina B12. O chumbo e o mercúrio podem bloquear a atividade na neurotransmissão. É de vos relembrar que, por exemplo, o atum e o peixe-espada são muito ricos nestes metais pesados. Devem ser consumidos parcamente, de longe a longe, 1 a 2 vezes por mês no máximo. Apesar dos livros dizerem 1 vez por semana, quanto menos metais pesados tivermos em circulação, melhor. Leva também a alterações do metabolismo dos aminoácidos, hidratos de carbono e pode levar a uma acumulação de níveis tóxicos no cérebro. A deficiência de B12 pode provocar alterações morfológicas e irreversíveis do sistema nervoso central, provocando até mesmo demência. A deficiência de tiamina no alcoolismo, IPMS gravidar, tratamento de trauma com glicose e IMS frequente a seguir a uma cirurgia bariátrica
pode resultar em alterações morfológicas também do cérebro. É preciso ter em conta que os nutrientes são necessários para fornecer energia ao cérebro e modulam a sua capacidade de utilizar a energia. Por exemplo, os hidratos de carbono, através que são transformados em glicose, é a principal fonte energética do cérebro, e as vitaminas são facilitadores do ciclo energético. Os nutrientes também podem ser precursores dos neurotransmissores. Por exemplo, o triptofano é precursor da serotonina, que é um aminoácido, o triptofano, e o ácido fólico é uma fonte de grupos metil. Só para verem aqui, a mielina necessita, para ser formada, vitamina B1, B9, B12, ácidos graxos ômega 3 e iodo. E uma série de nutrientes interfere na formação de neurotransmissores. Eles podem ser o principal nutriente ou cofatores enzimáticos. Só para vos dar uma noção do impacto de uma deficiência nutricional a nível emocional ou sintomatologia do stress, por exemplo, vejam aqui o impacto e a sintomatologia do stress comparado com a sintomatologia da deficiência de magnésio, que são muito parecidas. Fadiga, irritabilidade ou raiva, irritabilidade na deficiência de magnésio. Sensação de nervosismo, sensação de ansiedade e nervosismo. Falta de energia, fraqueza muscular, alterações a nível de digestão, espasmos gastrointestinais, tensão muscular, queimbras musculares, dores de cabeça, depressão, tristeza, alteração do sono, dores de peito, hiperventilação, náuseas e vômitos. É daqui de referir que os níveis plasmáticos doseados atualmente do magnésio não refletem a quantidade de magnésio a nível intracelular. E a deficiência surge primeiro a nível intracelular do que extracelular. Quando existe uma diminuição do magnésio plasmático, a deficiência intracelular já está lá há muito tempo. E um dos principais sintomas da deficiência de magnésio é tanto alterações do ciclo de sono como queimbras musculares, que muitas vezes são corrigidas, a maior parte das vezes, que eu vejo em consulta, mais de 99% das vezes, com suplementação de magnésio. Quais são os fatores que contribuem para a deficiência de magnésio? Uma dieta rica em proteínas, uma inadequação no aporte de magnésio, e o magnésio está essencialmente nas frutas e nos vegetais, como vamos ver a seguir, o aporte é parco na população portuguesa. Uma dieta rica em cálcio, porque o cálcio interfere com a absorção de magnésio, um aumento da ingestão de cafeína e alcoolismo. O desporto, um mau repouso, um stress crónico levam a um aumento do gasto de magnésio. E depois existe uma série de fármacos que vai aumentar a sua excreção a nível urinário e, por exemplo, aqui os inibidores da bomba de prótons vão inibir a sua absorção a nível do aparelho gastrointestinal, pela diminuição da acidez gástrica. Depois existem uma série de condições fisiológicas, por exemplo, a gravidez, em idosos, a menopausa, podem contribuir para a deficiência de magnésio e também alterações a nível patológico, por exemplo, alterações genéticas, diabetes tipo 2, alterações gastrointestinais, insuficiência renal, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e osteoporose. Só para relembrar que existe uma série de fármacos que provoca deficiências nutricionais. Por exemplo, aqui temos os antidiabéticos orais com a metformina, que provocam deficiência de B12. Porquê? Porque vai diminuir a produção do fator intrínseco. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides podem provocar deficiência de ferro e ácido fólico. Os inibidores da bomba de prótons, pela diminuição da acidez gástrica, podem provocar deficiências de ferro, de cálcio, ácido fólico, zinco e vitamina B12. Convém estar presente isso, que a prescrição de determinados fármacos pode provocar deficiências nutricionais e que as queixas psicológicas e emocionais de alguns utentes podem ser causadas ou agravadas por uma má alimentação. O que é que o nosso cérebro precisa? Precisa de alimentos ricos, de baixo índice glicémico, ricos em fibra, ricos em micronutrientes. Isto parece melhorar a atenção, a memória, a capacidade funcional e também um suprimento contínuo de aminoácidos para a síntese de neurotransmissores. É de ter presente que os idosos têm um pool circulante de aminoácidos menor, a sua síntese proteica é pior e necessitam uma estimulação mais regular
de um aporte de aminoácidos para ter uma síntese proteica ótima e também síntese de neurotransmissores. Logo, refeições do jantar à base de sopa e pão ou à base de papa Cerelac não são de todo adequadas. A qualidade do tipo de gordura dietética também pode afetar a capacidade intelectual e mental. Uma riqueza em gordura saturada que está presente na carne, está presente nos produtos processados como bolachas e bolos que são ricos em óleo de palma, aumenta a inflamação e vai prejudicar a neurotransmissão. A gordura ômega 3 melhora a fluidez das células e melhora a neurotransmissão, para além disso ser anti-inflamatória. Vitaminas do complexo B, a vitamina D, colina, o ferro e o iodo exercem efeitos neuroprotetores e melhoram o desempenho intelectual. Paralelamente, os antioxidantes, como a vitamina C, E, A, zinco, selênio, luteína e zeaxantina, têm um papel importante nas defesas contra o stress oxidativo, associado à alteração mental e estão também associados à melhoria da cognição. O que comemos em excesso parece ter um impacto semelhante ao que comemos de forma deficiente. Porquê? Este excesso vai levar à geração de sinais pró-inflamatórios, que vêm tanto devido ao excesso de energia como ao excesso de gordura saturada e que vai ter impacto a nível da neurotransmissão. A primeira regra para pôr um cérebro a funcionar é evitar deficiências e monitorizar. O que é que sabemos da ingestão da população portuguesa, da ingestão nutricional? A maior parte da população adulta e dos idosos não atinge as doses recomendadas por dia de produtos hortícolas e fruta. Faz uma ingestão inferior a 400 gramas por dia. Existe uma inadequação na ingestão de micronutrientes a nível nacional, de cálcio e folatos, vitaminas A, B, C e riboflavina, e vai dos 14% aos 40%. O ferro tem uma inadequação superior das mulheres, atingindo os 16,5%. E depois também temos uma ingestão elevada de álcool. Cerca de 105 mil idosos que vivem no nosso país consomem mais de 1 litro de álcool por dia. Temos 42,4% dos idosos a fazer consumos elevados ou excessivos. A nível neurológico, a dose segura de álcool é 0 e devemos repensar o termo consumo moderado. Porquê? O álcool vai provocar deficiências quer na absorção de vários nutrientes, quer no próprio metabolismo e vai também aumentar as necessidades de nutrientes, que muitas vezes não são comatadas, nem isto é chamada a atenção. Para além disso, representa muitas vezes um excesso calórico, por si só, tem efeitos deletérios na saúde física e emocional. Então, o que é que devemos lembrar? O plano alimentar deve ser anti-inflamatório, focado na saúde intestinal para promover a absorção nutricional, ingestão de sal baixa, para não interferir com a absorção de determinados nutrientes, ter uma boa qualidade e quantidade de proteína e com fontes de ômega 3, de zinco, de magnésio, cromio, selênio, ferro, iodo, complexo B, vitamina C, A, D e E. Saber não é suficiente, já se sabe disto há muito tempo. Desde 1929, pelo menos, foi os primeiros relatos que eu encontrei. Nós temos que fazer. Querer não é suficiente. Também temos que fazer e aplicar o nosso conhecimento. Vemo-nos numa próxima Curtas de Nutrição. Conto com a vossa presença. Até à próxima.